bom dia. Vamos de aula de ciências? Então, abra um livro na página 13, tá? Para acompanharmos a aula de hoje. Ok? Já abriram? Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando sobre a organização dos animais em grupos, tá? Que nós falamos um pouquinho na aula passada. Só que na aula passada nós falamos de 5 grupos diferentes, que foram os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, que são animais que possuem características em comum, que são o corpo formado por ossos. Todos eles têm coluna vertebral, por isso são chamados de animais vertebrados. Hoje nós já vamos falar de mais alguns grupos, mas que possuem um diferencial. Esses animais não possuem ossos no seu corpo, não possuem coluna vertebral, por isso eles são chamados de animais invertebrados. Mas essa definição, vertebrado e invertebrado, nós só vamos abordar numa outra oportunidade mais adiante, tá? Mas ainda no próximo ano, quando você estiver lá no 4º ano. Então, acompanhe aí na página 13, que diz, logo depois lá da imagem do morcego, não é? Que nós paramos, onde diz: agora vamos conhecer alguns grupos de animais bastante numerosos e diversificados, quanto à forma do corpo, ao tamanho, à alimentação e à locomoção. Então, gente, esses grupos que nós vamos falar agora, eles são muito numerosos, mais numerosos do que os grupos anteriores que nós falamos. Dentro de cada grupo que nós vamos conhecer agora, nós temos assim uma grande variedade de animais que fazem parte de cada grupo. O primeiro grupo que nós vamos falar são os poríferos, tá? Fiquem atentos porque são alguns nomezinhos assim um pouco difíceis, mas vocês vão aprender. Então, os poríferos são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, tá? Por isso que o nome é poríferos, porque tem o corpo cheio de poros, que são pequenas aberturas. Esses furinhos que nós temos na pele são chamados de poros, tá? Só que nós não somos poríferos. Lembram que nós, seres humanos, somos mamíferos, tá? Mas os poríferos, eles também têm o corpo cheio de poros, que são esses furinhos. Existem espécies de água doce, mas na maioria dos poríferos vivem em água salgada. Eles não têm capacidade de se locomover, vivem fixos sobre rochas no fundo do mar ou dos rios. Tá, gente? Então, diferente dos outros animais que podem se locomover, os poríferos não. Muitas vezes eles são até confundidos como plantas, né? Porque eles não saem do lugar, eles não se locomovem, são fixos, ou no fundo do mar, não é? No solo mesmo do mar, ou em rochas, tá? Mas não são plantas, não são vegetais, eles são animais, tá? Os principais representantes desse grupo são as esponjas. Isso mesmo, o nome do animal é esponja, não é aquela esponja que nós usamos para apagar o quadro, para lavar a louça, não, tá? São esses tipos de animais. Eles lembram as esponjas, são meio que como se fossem fofinhos, tá? Mas não experimente pegar. Você tem aí ao lado na imagem, né, uma fotografia que mostra a esponja do mar. Olha só como eles são. Então, se de repente a gente se depara, até imagina que é um vegetal, mas não, são animais, tá? O outro grupo que nós vamos falar são os quinidários, tá? A pronúncia dessa palavra aí é quinidários. Os quinidários também são animais aquáticos e a maioria vive em ambiente marinho, que é o mar. O formato do corpo, o tamanho e as cores podem ser variáveis. Como exemplo, podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Alguns quinidários vivem fixos no fundo do mar ou sobre rochas. Outros, como a água-viva, são capazes de nadar livremente. Então, como eu falei anteriormente do poríferos, agora os quinidários, alguns são fixos, né? Os poríferos todos são fixos. Mas como eles se alimentam se eles não podem se locomover? Como é que eles conseguem alimento, não é?
eles conseguem absorver, eles filtram, tá? Eles filtram, aliás, né, substâncias, né, que são presentes na água, alguns nutrientes, e conseguem se alimentar desses nutrientes. Mas os quinidários, né, alguns são fixos, mas outros não. No caso dos corais, eles são fixos, tá? Já a água-viva, por exemplo, ela pode se locomover pela água. E aí você pode observar na fotografia, né, as águas-vivas, né, parecem até bonitinhas, tá? Mas jamais toque numa água viva. A maioria dos quinidários, tanto os corais, as anêmonas do mar, as águas-vivas, elas têm uma espécie de proteção, que é a defesa, né, para se defender dos predadores. Se for tocada, né, se sentir algum perigo, elas eliminam, né, pelo próprio corpo uma substância que, se entrar em contato com a nossa pele, pode causar sérias queimaduras, tá? Então, muitas vezes isso até acontece com surfistas ou com outras pessoas que se arriscam em alto mar. Eles sofrem queimaduras com águas vivas ou outros animais dessa espécie. Então, se você estiver na praia e de repente se deparar com uma água viva, não vá pensando que ela é bonitinha e ela é, tá, inocente. Ela pode causar sérias queimaduras em você. Vamos lá para a página 14. Na página 14 nós vamos falar sobre os vermes, tá? Olha só, os vermes podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos, tá? Que são aqueles um pouco molhadinhos. A maioria deles é parasita, ou seja, passa parte de sua vida no corpo de outro ser vivo, sugando nutrientes e podendo causar doenças. Inclusive, gente, os vermes, que são esses parasitas que causam doenças, a maioria, tá? Eles podem, inclusive, nos usar, nós seres humanos, né, como hospedeiros. Sim, eles podem tanto habitar o nosso estômago, nossa pele, outras partes do corpo, né? E causar doenças, porque eles sugam os nutrientes, eles se alimentam, né? Por isso que chama de parasita, porque ele quer comer sem trabalhar, né? Ou seja, eles se alimentam do que a gente se alimenta. Por isso que uma pessoa, quando ela tem as vermes, né? Que nós chamamos de verminoses, ela acaba ficando pálida, ficando fraca, não é? Muitas vezes emagrece, porque os alimentos que nós comemos, esses parasitas acabam absorvendo, né? Sugando os nutrientes que contém nesses alimentos. Continuando, diz aí, alguns vermes, como as planárias e tênias, têm corpo achatado. Outros, como a lombriga, têm corpo cilíndrico e alongado. Olha só, existem esses dois tipos, os que têm o corpo achatado, plano, como se fosse uma folha de papel, não é? E tem os que têm o corpo cilíndrico, no caso das lombrigas, que lembra até um macarrão, tá? O formato da lombriga. E tem que ter muito cuidado, gente, né? Como eu falei, que os vermes, eles são parasitas, né? E eles conseguem muitas vezes chegar até o nosso corpo por meio da nossa comida, né? Por isso os alimentos, principalmente os alimentos que são consumidos crus, como as frutas, verduras e hortaliças, eles devem ser bem lavados, tá? Bastante lavados antes de ser consumidos, porque muitas vezes podem trazer ovos, né, dessas verminoses e vão parar lá no nosso estômago. Aí já viu, né? Se a gente tiver lombriga, vai acabar ficando doente, né? E muito pior se for outro, como a tênia, por exemplo, que ela também é conhecida como solitária, ok? Agora, nós temos aí dois exemplos, né? Um desses tipos de verme que tem o corpo achatado, que é a planária. Já aí a planária é um exemplo de verme de corpo achatado que não parasita nem causa doença. Então, esse tipo aí é um menos, né? Ele é quase que inofensivo, né? Porque ele não parasita o corpo de nenhum outro animal e nem causa doença. Já no outro exemplo, nós temos aí
a lombriga, que é um exemplo de verme de corpo cilíndrico que vive em outros seres vivos. Então, a lombriga ela pode parasitar tanto o corpo de seres humanos como de outros animais, como gatos, cachorros. Por isso que quando nós tivermos esses animais na nossa casa, os animais domésticos, gatinho, cachorro, também tem que vermifugar, que é dar remédio para verminoses para esses animais, para que esses parasitas não se hospedem, né? Não habitem lá o corpinho dos nossos animais, e muito menos o nosso. Agora vamos falar sobre os anelídeos. Os anelídeos são exemplos de anelídeos as minhocas e sanguessugas. Eles têm o corpo alongado e dividido em anéis. Pegaram? Por isso que o nome é anelídeo, porque o corpo tem vários anéis, tá? No caso das minhocas, se você observar uma minhoca bem de perto, você vai ver vários risquinhos aí, que são vários anéis. É como se o corpo fosse todo emendadinho em pequenas partes, que são esses anéis. Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres, tá? Então, tem anelídeos que vivem na água e tem outros que vivem na terra. As minhocas, por exemplo, a maioria elas vivem na terra, tá? E olha só o que diz aí. As minhocas vivem no solo e ao se deslocarem formam túneis que ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas. Então, as minhocas, apesar de parecerem assim um pouco nojentas, não é? Elas fazem bem para o solo. Por isso que você observa que muitas vezes no quintal da sua casa ou no jardim, sempre você vai perceber muitas minhocas, porque elas gostam desse ambiente que muitas vezes ele é úmido, né? Esse solo úmido, e elas acabam fertilizando, ajudando a melhorar o solo. Então, minhocas no jardim faz muito bem. Vamos agora falar dos moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole, por isso o nome molusco, que podem habitar ambientes terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada. Como exemplos desse tipo de animais, podemos citar o polvo, a lula, os caramujos, as lesmas, as ostras e os mexilhões. Alguns apresentam uma concha externa que protege o seu corpo. Então, como vocês viram, né, os moluscos, alguns deles são até comestíveis, ou seja, fazem parte da nossa alimentação, tá? Como os chamados frutos do mar, no caso do polvo, da lula, das ostras, dos mexilhões, né? Eles, inclusive, são pratos deliciosos da nossa alimentação, tá? Então, agora vocês já sabem que esses animais, eles são chamados de molusco porque o corpo deles é mole, justamente por não ter ossos, não é? Os peixes, ao contrário, eles são animais vertebrados, vivem na água, mas eles possuem ossos no corpo, que são as conhecidas espinhas, tá? Vejam aí as duas imagens. Na letra A, na imagem A, você tem o polvo. O polvo é um exemplo de molusco aquático que vive na água. E na imagem B, o caramujo é um exemplo de molusco que tem o corpo protegido por uma concha. Então, no caso do caramujo, embora ele tenha o corpo dele mole, né, mas como ele vive num ambiente terrestre, é até também uma espécie de proteção para o caramujo. Ele possui sobre o seu corpo uma espécie de concha que já é mais durinha e ajuda a proteger esse animal que tem o corpo tão molinho, né, de alguma agressão. Na página 15, nós vamos falar sobre os artrópodes. Eu falei para vocês que tinham uns nomezinhos assim meio que difíceis, não é? Então, os artrópodes são animais que têm as pernas articuladas. Vamos ver o que é isso, né? Como diz aí no box ao lado, articuladas são formadas por partes conectadas e móveis. Ou seja, as pernas desses animais, eles são formados por vários pedacinhos que podem articular, que podem se mover, como por exemplo as pernas das aranhas, do gafanhoto e outros animais. Então, olha só, as pernas articuladas, ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida,
tá? A parte de fora parece assim, é mais durinha, apesar deles não terem ossos. Fazem parte desse grupo os insetos, como abelhas, formigas, mosquitos, borboletas e besouros. E ainda tem os crustáceos, que são como os caranguejos, os siris, lagostas, tá? E as aranhas, tá? Que fazem parte desse grupo também, os escorpiões e as centopeias. Todos esses animais, eles são artrópodes, porque possuem essas pernas articuladas. Vejam aí duas imagens. Na primeira você tem um louva-a-Deus, que é um artrópode do grupo dos insetos, tá? Ele, inclusive, né, ele é verde e ele consegue se camuflar, né, no meio da vegetação. Ele vive muito assim em áreas com vegetações, adora uma plantação e aí muitas vezes ele nem consegue ser visto porque ele é da mesma cor da folhagem. E na outra imagem nós temos um siri. O siri é um exemplo de artrópode do grupo dos crustáceos, tá? Inclusive ele também é comestível, né? Assim como o caranguejo, que é muito parecido, nós podemos nos alimentar do siri, que pertence a esse grupo. Embaixo tem uma dica que diz: ficou curioso? Que tal aprender um pouco mais sobre os insetos assistindo a um filme animado, o filme Vida de Inseto? Isso mesmo, conta a história de uma formiga que precisa buscar a ajuda de outros insetos para defender sua turma de um faminto grupo de gafanhotos. Esse filme, gente, inclusive, ele já é um pouco antigo, assim, né? Já tem algum tempo que ele foi lançado, mas ele é muito interessante. Eu já assisti várias vezes e não me canso de assistir, porque é uma história muito interessante que vocês podem assistir para conhecer um pouco mais sobre a vida de inseto, né? Que é do que nós estamos falando também. Agora vamos falar sobre os equinodermos, tá? Esse último grupo aí, os equinodermos, são animais que vivem em ambiente aquático de água salgada, ou seja, vivem no mar. Eles geralmente têm o corpo revestido por espinhos, que podem ser bem pequenos ou longos. Como exemplo desses invertebrados, podemos citar as estrelas do mar, as bolachas da praia e os ouriços do mar. Né? Eles possuem nomes bem interessantes, não é? As estrelas do mar, porque ela tem o corpo que lembra o formato de uma estrela, como você pode observar aí na imagem, tá? A estrela do mar. Mas também, né, se você tocar numa estrela no mar, você pode se machucar porque ela tem pequenos espinhos. As bolachas da praia, né, recebem esse nome também porque lembram o formato de bolacha. E os ouriços do mar, esses são os que têm espinhos no corpo mais alongados, que se você pisar em um ou tocar, você pode sofrer, né, acidentes assim gravíssimos, ok? Agora, para finalizar, vamos para a página 16. Nós temos uma atividade que vai ser a sua tarefa de casa, tá? Diz agora é a sua vez. Então, diz assim: nesta unidade, você teve a oportunidade de conhecer as características de muitos animais, terrestres e aquáticos. Que tal colocar esses conhecimentos em prática e conhecer os animais que vivem perto de você? Isso mesmo, tá? Vamos aproveitar que vocês estão em casa e se na sua casa tiver um quintal ou um jardim, vai ficar bem mais fácil. Você vai ignorar um pouquinho aí esse comando que diz assim: seguindo as orientações do professor, vá até o pátio ou jardim da escola. Você deverá observar os animais existentes nesse ambiente e anotar na tabela abaixo as informações solicitadas. Então, você vai trocar essa parte que diz assim, vá até o pátio ou jardim da escola, porque nós não estamos na escola nesse período, né? Vocês sabem por quê. E vá até o seu quintal ou o seu jardim e você vai fazer essa observação para poder realizar essa atividade, ok? Então, olha só, você vai, né, até o seu quintal, o seu jardim, você vai observar
todos os animais que você encontrar, né? Pode ser tantos animais domésticos que você tiver na sua casa, gato, cachorro, papagaio, galinha, etc., como esses animais pequenininhos que vivem pelo solo, como as minhocas, que com certeza tem no seu quintal, no jardim da sua casa, né? E outros insetos que você também pode de repente encontrar, né? Pela sua casa, pelo seu quintal. E você vai anotar nesse quadro. Na primeira coluna, o nome do animal observado. Na coluna do meio, você vai anotar as características dos animais, como a sua forma de locomoção, a estrutura do corpo, qualquer característica que você observar. E na última coluna, onde ele foi encontrado. Você vai escrever aí se você encontrou no quintal, se foi no jardim, se foi dentro da sua própria casa, ok? Então, essa atividade aí, na primeira questão. Na segunda questão diz: organize os animais encontrados nos grupos estudados e responda quantos grupos de animais você encontrou. Então, essa resposta da segunda vai depender da primeira. Dependendo de quantos animais você encontrou e você anotou aí nesse quadro, você vai responder a quais grupos eles pertencem, não é? Se esses animais pertencem tanto aos grupos, aqueles primeiros que nós falamos, tá? Como aos novos grupos que vocês aprenderam hoje. Na terceira questão diz: escolha um dos animais encontrados para fazer um desenho em uma folha separada. Procure desenhar o máximo de detalhes que conseguir observar do animal e do local onde ele foi visto. Então, você vai escolher um desses animais que você observou e numa folha de papel separado, você vai desenhar esse animal. Sempre procurando assim, não é? Claro que você não vai desenhar perfeito, mas se você souber, pode, tá? Mas você vai tentar reproduzir no desenho o máximo de detalhes que você conseguir reproduzir desse animal observado. E na última questão, apresente o seu desenho aos colegas e aproveite para compartilhar as informações que você sabe sobre esse animal, como ele se locomove, do que se alimenta e onde vive. Então, essa questão aí também, como nós não estamos na sala de aula, se estivéssemos, a gente poderia fazer esse compartilhar na sala. Como nós não estamos, vocês podem compartilhar também mandando fotos aqui para o grupo, ou se você quiser também até um pequeno vídeo. Mas lembre, vídeos curtos, tá? Você mostra o seu desenho, você pode explicar falando, ou se você quiser, né, tiver desenhado de forma escrita, as características, né, como ele se locomove, do que se alimenta e onde vive. Então, essa é a tarefa de casa de hoje de ciências e nós ficamos por aqui.